Então, seguindo a nossa disciplina Métodos Estatísticos Multivariados, hoje a gente vai abordar análise de variáveis canônicas, né? É uma análise que tem relação com a análise de componentes principais, porém ela é aplicada quando a gente tem dados com repetição. Então nós vamos fazer uma explanação sobre o conteúdo, vamos mostrar os scripts no R para essa análise e depois na aula presencial ou de forma remota a gente vai discutir os detalhes e rodar os scripts e interpretar. Então a gente vai usar preferencialmente nesse assunto de análise de variáveis canônicas o RStudio. Essa técnica, então, é uma técnica de análise multivariada relatada por Fisher em 1936. Né? É um processo alternativo para avaliação do grau de similaridade entre os tratamentos que você está avaliando, que leva em consideração tanto a matriz de variâncias e covariâncias residuais, tá até em tamanho maior aqui para ressaltar, né? Quanto a matriz de variâncias e covariâncias entre médias fenotípicas dos caracteres avaliados. Então, a variância e covariância entre as médias fenotípicas dos dados dos caracteres já é utilizada na análise de componentes principais. O que tem de novo aqui é que se usa então a matriz de variâncias e covariâncias residuais, né? Para isso não tem outro jeito a não ser que a gente use dados com repetição, que o resíduo está relacionado com aquela variação entre as unidades experimentais dentro do tratamento, né? Então essa aqui que é a diferença básica, já que a análise de variáveis canônicas também tem aquela ideia são índices, né? São combinações lineares das nossas variáveis, ponderadas por coeficientes, por loadings, né? E que explicam, né, a variação do seu conjunto de dados. A gente espera que as primeiras variáveis canônicas retenham a maior parte da variação e com isso a gente possa fazer uma redução, né, nessa massa de dados. Então, como eu falei aqui, são combinações lineares das variáveis originais, determinadas de modo que a variação entre grupos, ou seja, entre os tratamentos, é maximizada em relação à variação dentro do grupo, sempre pensando em minimizar erro experimental, obviamente. A configuração dos grupos pode ser adequadamente representada em um subespaço, né, bi ou tridimensional pelos primeiros 2 ou 3 vetores canônicos, pelas primeiras 2 ou 3 variáveis canônicas, né? Desde que elas expliquem um percentual grande da variação dos seus conjuntos de dados. Geralmente se recomenda acima de 70% a 80% para essa plotagem bidimensional ou tridimensional. Então, os objetivos da análise de variáveis canônicas são os seguintes: examinar as correlações entre caracteres estudados, então a gente permite enxergar essa relação entre os caracteres estudados. Da mesma forma como outras análises de variáveis canônicas, os caracteres devem ser relacionados, porém os extremos, aqueles invariantes, não são adequados. O segundo é resumir um conjunto de caracteres em outro de menor dimensão e de sentido interpretável, aquela ideia da redução da dimensionalidade, também presente na análise de componentes principais. Avaliar a importância de cada caractere e promover a eliminação daqueles que contribuem pouco em termos de variação no grupo de amostras em estudo. Então, com a análise de variáveis canônicas também é possível identificar as variáveis que menos contribuem para explicar a variação do seu conjunto de dados, dos seus tratamentos, e usar critérios de descarte. Geralmente está ligado àquelas variáveis que têm maiores coeficientes nas variáveis que explicam menor parte da variação. A gente vai falar dessa parte de seleção de variáveis na última parte do curso. Construir índices que possibilitam o agrupamento das amostras ou populações. Então também, através de gráficos de dispersão, biplots, é possível avaliar certo grau de agrupamento entre os tratamentos que estão sendo avaliados. Então esses aqui seriam os objetivos da análise de variáveis canônicas.
Então, essa análise permite a simplificação no conjunto de dados, resumindo as informações originalmente contidas em um grupo de N variáveis ou P variáveis, em poucas variáveis que apresentem as propriedades de reterem o máximo da variação originalmente disponível. Essas poucas variáveis são as nossas variáveis canônicas, né? Baseia-se a informação entre e dentro de genótipos, populações, ou seja, os tratamentos que estiverem sendo avaliados, havendo, portanto, a necessidade de dados com repetições. Essa variação dentro só pode ser obtida se eu tiver repetição. Vale a pena enfatizar isso aqui, porque essa é realmente a principal diferença. Apresenta a vantagem de manter o princípio da análise de agrupamento, utilizando a distância de Mahalanobis. Então, a distância adequada para quando a gente tem dados com repetição é a distância de Mahalanobis. A gente vai ver no próximo assunto, que é a cluster análise de agrupamento, que quando a gente tem dados com repetições, a gente usa a distância de Mahalanobis, né? Ela tem uma matriz núcleo, que é a matriz de variâncias e covariâncias, que deve ser invertida e multiplicado pelo desvio de uma observação em relação a outra, né? Então, na parte de link da análise de variáveis canônicas com análise de agrupamento, a distância adequada a se utilizar seria a distância de Mahalanobis, não a distância euclidiana média, que é a distância utilizada para dados sem repetição. A análise de variáveis canônicas são funções discriminantes ótimas, né? Inclusive a primeira variável canônica, desde que ela explique grande, mas aqui grande é um percentual altíssimo mesmo da variação, né? Ela é chamada de FDF, ou seja, função discriminante de Fisher, ou primeira variável canônica. Então vamos supor que essa variável explique acima de 90% da variação, 95% da variação. Então eu posso fazer uma redução do espaço p-dimensional, que é o número de variáveis, a um espaço unidimensional. Então eu iria aproveitar nessa análise uma única variável canônica, porque ela sozinha é uma combinação linear das minhas p variáveis que explica praticamente quase 100% da variação. Então eu reduzo do espaço p para o espaço unidimensional. Eu agora tenho uma única variável, que seria essa VC1, né? E eu posso aplicar a nova, os pós-testes da nova, como se fosse eu estivesse trabalhando no campo da univariado. Sendo que eu reduzi desse conjunto de dados P variado, né, para um univariado via essa análise de variável canônica, usando a primeira variável canônica, que a gente chama de função discriminante de Fisher, ou FDF. Então, para a gente proceder às análises, né, como é que a gente faz para obter as variáveis canônicas? A primeira coisa, então, seria padronizar os dados. Aquela mesma questão dos dados para análise de componentes principais. Os dados medidos em unidades muito diferentes magnitudes, isso pode influenciar na análise, né? A gente pode padronizar de duas formas, vou mostrar mais adiante, quando a gente for falar dos scripts. E depois a gente vai estimar os coeficientes de ponderação das características, né, das variáveis canônicas, em cada variável canônica, e o quanto que ela explica isso, ou seja, suas respectivas variâncias, que são os autovalores, tá? Então, pega o seu conjunto de dados com repetição, seu conjunto de dados multivariado com repetição, padroniza, e depois a gente entra com esse conjunto de dados para a gente estimar os coeficientes para cada variável canônica e o quanto que cada variável canônica explica, né? Então, esse lambda J aqui é o autovalor da matriz E-1T. E-1 é a matriz de variâncias e covariâncias residuais, que só é possível a gente obter quando a gente tem dados com repetição. E T é a matriz de variâncias e covariâncias entre as médias das amostras ou populações avaliadas, tá? Então, o que tem de novo aqui seria o uso dessa matriz de variâncias e covariâncias. Os autovalores correspondentes vão gerar o quanto cada variável explica.
A importância relativa, então, de cada variável canônica pode ser dada por esse autovalor específico, ou seja, o percentual, a variância da característica da variável canônica K ou do autovalor K, dividido pela soma de todos os outros. Se eu quiser isso aqui em percentual, basta a gente multiplicar por 100. Essa aqui é uma das saídas da análise de variáveis canônicas. Então, quando a variância acumulada nas duas primeiras variáveis canônicas superam entre 70% e 80%, a gente pode plotar isso num espaço bidimensional, onde a gente vai ter em um eixo AVC1, em outro eixo AVC2, e a gente faz a plotagem. Óbvio que essa plotagem ela vai gerar um grande número de pontos, já que os dados são com repetição. E às vezes essa plotagem para efeito de análise de agrupamento não é muito boa, porque fica muito poluído e fica difícil da gente enxergar esse agrupamento. Então, como eu falei, pode ser plotado em gráfico de dispersão, e as coordenadas serão as variáveis canônicas. Um exemplo aqui, então, você tem o eixo 1 e eixo 2, que seriam o eixo 1 e eixo 2, seriam as nossas variáveis canônicas, né? Então, aqui a gente teria a VC1 e a VC2. Aqui é um gráfico biplot, né? Aqui são as características, ó, CP, CC, são dados com peixes coletados em diferentes locais e mensuradas as características, L e O. E aqui A, B, C, D até F são as populações dos diferentes locais. Como eu falei no slide anterior, a plotagem desse gráfico é de difícil interpretação, mas de toda forma você consegue enxergar uma variação entre e dentro. Você pode complementar isso com análise de agrupamento clássica para melhorar a resolução, de poder enxergar as diferenças entre os locais, né? Os tratamentos aqui que são os locais. Aqui é um exemplo de aplicação a um conjunto de dados, aquele mesmo que a gente usou para componentes principais. A gente tem aqui 10 progenes avaliados para mensuradas 10 variáveis em eucaliptos. Tá? Aqui o conjunto de dados já foi padronizado, né? Obviamente, não basta dados médios como estão aqui, a gente precisa de dados em nível de repetição, mas os dados aqui utilizados foram dados com repetição. A partir desses dados você calcula a matriz de variâncias e covariâncias residuais e a matriz de variâncias e covariâncias fenotípicas relativa aos dados, mais essa tabela de dados médios padronizados. Isso aqui vai ser subsídio então para fazer as análises e obter as nossas variáveis canônicas, né? Então está aqui o autovalor, ele em termos de variância explicada. Então esse primeiro aqui representa 68% da variação, o primeiro mais o segundo já representa 80%. Isso aqui então já justifica a plotagem em um espaço bidimensional. Então essa linha aqui é a VC1, tá? E essa linha aqui é a nossa variável canônica 2. Essa aqui, então vamos botar aqui VC1, VC2, essa primeira explica 68 e a segunda explica esse complemento de 68 para 82. Qual é a primeira, essa VC1 então? É o valor é uma combinação linear de todas as variáveis, ou seja, das 10 variáveis, e ela é dada com 0,048 vezes o valor da primeira variável, menos 0,08 vezes o valor da segunda variável, até 0,38 vezes o valor da décima variável, tá? Então, a gente pode interpretar essa VC1 e também interpretar essa VC2 e fazer uma plotagem bidimensional. Então, aqui está mostrando como é que a gente obtém então a VC1 e a VC2. Então, é o coeficiente para a primeira variável, 0,487, vezes o valor da primeira variável, padronizado da primeira variável. Menos, porque aqui é negativo, 0,08, tá aqui, ó, vezes o valor da segunda variável. Até o último valor, né, 0,38, vamos ver ele aqui, 0,38,
vezes o valor da décima variável. Então a gente tem um valor para essa VC1 relativa à primeira progênie. Se a gente quisesse botar aqui, né, a VC1, a gente ia botar aqui o valor de 23,63. Tá? Da mesma forma, a gente poderia, se eu fizesse uma fórmulazinha aqui em Excel para isso, passaria a copiar. Eu teria aqui a VC1 para todas as progênies, como também poderia botar uma outra coluna aqui botando a VC2. Tá? Isso aqui está exemplificado aqui, e isso aqui vai ser subsídio então para a plotagem bidimensional, com as duas primeiras explicando lá mais de 80% da variação originalmente contida no conjunto de dados. Vamos aqui para os scripts do R. Óbvio que na aula a gente vai detalhar isso aqui, rodar e interpretar, né? O exemplo que a gente está usando então vai ser esse rotina análise var canônicas. Vou passar isso aqui para vocês. Primeira coisa, definir o diretório de trabalho usando o setwd e aqui o caminho, né? O dia para a gente ver os arquivos que estão dentro desse caminho, para a gente se orientar e copiar e colar e não errar o nome do arquivo na hora da entrada dos dados. Os pacotes necessários para a parte de análise de variáveis canônicas é esse MAS, tidyverse e o ggforce. A gente vai ter que importar o nosso conjunto de dados, né? O exemplo que a gente vai usar aqui é exemplo a gente chama de o arquivo de Cacau, né? Metais medidas em diferentes locais de roça de cacau. O comando para ler o arquivo em CSV e o arquivo de entrada é esse, dados cacau CSV. O names aqui para a gente ver o nome das variáveis que estão nesse arquivo dados cacau. A gente pode padronizar os dados usando essa estratégia, que é o valor da variável dividido pelo desvio padrão, ou usando essa, que é o valor da variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Tá? Qualquer uma das duas aqui a gente vai ter o mesmo resultado. O script da variável canônica é esse aqui, né? Então, essa priori aqui ela está ligada à ideia do peso que você vai dar para cada um desses tratamentos, né? Aqui no caso é dado o mesmo peso, né? A probabilidade de classificação dos indivíduos nos tratamentos. Então, eu estou dizendo que o esperado é que seja 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 1/4 para 1/4 para 1/4 para 1/4, tá? Então, vai criar o CVA Cacau. O comando para análise de variáveis canônicas é o LDA, que é o Linear Discriminante Analysis, ou análise de discriminante linear. Você vai botar aqui a sua variável independente, e aqui as suas variáveis dependentes, né? E aqui a sua priori. E aqui você vai sumarizar os resultados da priori. Com isso aqui a gente já vai obter, com esse comandozinho aqui, a gente já vai obter essas saídas aqui, tá? Então aqui a gente tem a primeira variável canônica, a segunda, a terceira, né? A primeira explicou 77,79% da variação, a segunda já explicou 19,40%, ou seja, as duas primeiras já explicaram quase 100% da variação. Então a gente vai plotar em eixo bidimensional, né? E interpretar também as duas primeiras, e não vamos interpretar essa terceira, ela explica muito pouco da variação, né? Então a primeira variável canônica, né? A função discriminante aqui, ela é 0,92 vezes o valor da primeira variável, mais 0,78 vezes da segunda, mais 0,80, desculpa, aqui é tudo menos, né? 0,92 vezes M1, menos 0,78 vezes M2, menos 0,86 vezes M3, mais 0,46 vezes M4, tá? Então a gente poderia também rotular isso aqui para poder buscar uma interpretação. Esses aqui são os loadings, né? Poderíamos também montar a nossa VC2 ou LD2 e interpretá-las. E disso aqui a gente vai para uma plotagem bidimensional. Tá aqui a plotagem. Aqui são os tratamentos, né? E das
de certa forma a gente consegue enxergar algum grau de agrupamento, né? A gente vê que as cruzinhas, né, o MVV aqui, ó, estão mais nesse lado, o quadradinho azul, o MFC, e a bolinha rosa, o BFC, estão mais misturados, né? E aqui a gente tem esse triângulo nessa posição mais central relativa ao BVV. Mas como eu falei, embora as duas primeiras variáveis expliquem muito da variação do conjunto de dados, uma análise de agrupamento clássica, ela ajuda a complementar bem essa análise de variáveis canônicas. Essa análise aqui é uma análise interessante, é como se fosse uma análise de validação cruzada, né? Então é como se ele pegasse todo o conjunto de dados, todos os nossos tratamentos, e avaliasse se ele fosse alocado corretamente no seu devido tratamento, né? Então, se tu juntasse todo mundo aqui numa cesta, todas as observações que a gente tem, e aqui eu tivesse quatro cestazinhas que fossem os nossos tratamentos, né? BFC, BVV, MFC e MVV, né? Então ele pega uma observação aqui e aloca em um dos tratamentos, tá? Então a gente tem aqui, ó, BFC, BFC, né? Então a gente vai comparar os pares BFC com BVV, né? BFC com BVV. Então aqui na diagonal é o número de alocações corretas, né? Então ele alocou 9 de forma corretas no BFC e alocou 17 corretas no BVV, né? E aqui o 3 e o 6 são as alocações erradas. Com isso, depois é possível montar uma tabelinha de percentual de alocação de forma correta. Óbvio que quanto maior o percentual de alocação correta nesses pares, mostram que os pares são muito diferentes. Se eu tiver um percentual de alocação muito pequenininho, ou 50%, que é a mesma coisa de jogar moeda para cima, né, e ter 50% de acertar ou 50% de errar, mostra que eles são muito similares. Então, provavelmente, grupos que estão muito próximos, esses valores quadradinho azul e a bolinha rosa aqui, vai dar um percentual de alocação pequeno quando eu for avaliar par a par. Então, essa análise é uma análise interessante aqui, complementar dentro da análise de variáveis canônicas. A gente chama isso aqui de validação cruzada. E por último, para fazer a plotagem do gráfico, né? É todo esse script aqui que a gente vai passar e discutir em aula. Tá? Aqui eu já comentei com relação à relação da análise de variáveis canônicas com a análise de agrupamento. Tá? Então é basicamente isso. A gente já discutiu componentes principais. Então a gente vai voltar nas aulas para reforçar tanto a análise de componentes principais e variáveis canônicas na próxima discussão.